Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Regina vai ao quarto de Renata. A viúva agradece com um chá e serve a mocinha. Renata pede perdão para Regina pela discussão com Roberta. Ela admite que a irmã a tira do sério. Regina fala para Renata que a entende. Ela sugere que a mocinha recupere as forças e siga lutando para encontrar Jerônimo. Renata crê que o marido está vivo. Ela comenta que, no fundo, sempre acreditou em Jerônimo. Regina anuncia que também confia no amigo, reiterando que ele jamais faria algo ruim contra a mocinha. Renata expõe a sua preocupação para a viúva. Regina assegura que Jerônimo será encontrado. Ela comenta que o pesadelo vai terminar. Renata admite que Regina se comporta como uma verdadeira mãe. A mocinha diz que Roberta tem sorte. Regina esclarece para Renata que também quer ser mãe dela. A viúva comenta que a mocinha é sua filha de alma. Regina ressalta que se importa com os sentimentos de Renata. Elas seguem emocionadas. Renata abraça Regina. Elas trocam declarações. Regina comenta que quer conhecer o neto. Renata crê que o marido ficará feliz quando descobrir que será pai. A mocinha pensa em Jerônimo. O vingativo segue desacordado. No dia seguinte, Regina fala para Inês que não confia em Roberta. Ela comenta que a invejosa pode estar em contato com Josefina. Inês exige que Regina não fique calada. A viúva não sabe se deve contar as suas suspeitas para Gonçalo. Regina anuncia que não pode delatar Roberta. Inês sugere que a amiga haja com razão. Ela insinua que Josefina e Roberta têm o mesmo sangue. Regina percebe que a parceira anda misteriosa e reiterando que a invejosa está em conluio com a víbora. Ela pergunta o que despertou a dúvida em Inês. A mãe de André mostra uma foto para Regina. A viúva relembra que nas primeiras pistas recebeu o retrato de Renata. Inês exige que Regina esclareça as dúvidas com Gonçalo. O ricaço aparece. Gonçalo é amável com as damas. Regina pede para o marido identificar as jovens. Gonçalo vê o retrato. Ele reconhece Roberta. Regina percebe que confundiu as garotas. Inês desfruta a situação. Gonçalo comenta que Regina também o deixou confuso. A viúva fala que Josefina a atormentou com uma foto de Renata. Regina reitera que a víbora criou uma grande confusão. Ela não duvida do DNA. Inês sugere que Regina e Gonçalo a visitem durante a tarde. Ela comenta que pode resolver o mistério. Gonçalo e Regina decidem visitar Inês. Marina aborda o médico. Ele revela que Saul continua viciado em jogo. Marina comenta que o apostador já se curou do vício. O médico nega. Ele comenta que Saul teve sorte, pois quitou as suas dívidas repentinamente. O médico anuncia que o apostador havia perdido a credibilidade com os pacientes. Ele comenta que Saul estava prestes a ser demitido, anunciando que o malandro decidiu se adiantar e pedir as contas para receber mais dinheiro. A enfermeira comenta que estão chamando o profissional na emergência. Marina reflete. Inês fala para Isidro que eles não podem esperar mais. O ancião comenta que ainda não saiu o resultado das digitais de Renata. Isidro informa a Inês que não é hora da verdade. Ela insiste. Inês comenta que já alarmou Regina e fala para Isidro que Antônio deve estar presente na hora da revelação. Germano conta para Gema que vai viajar. Ela deseja ir com ele. Germano sugere que Gema visite o filho. Ele comenta que a viagem será somente de homens, anunciando que jogará golfe com os amigos. Germano sugere a Gema que eles partam para Miami posteriormente. A Dondoca relembra que o filho gosta de arte. Germano comenta que quer se reconciliar com o rapaz. Ele consegue enrolar Gema. Marina descobre que o médico desconhece o paradeiro de Saul. O profissional anuncia que o apostador costumava viajar para Las Vegas. Gonçalo percebe que Regina segue calada. Ela admite que está começando a deduzir o que aconteceu. Roberta aparece. Ela anuncia que vai viajar com Germano. Regina estranha. Roberta admite que está nervosa. Gonçalo crê que a invejosa é competente. Renata entra em cena. Ela comenta que dormiu pouco. Renata descobre que não há novidades sobre Jerônimo. Ela comenta que a incerteza a mata. Regina sugere que Renata vá ao ginecologista e ao cardiologista. A mocinha comenta que não quer realizar os exames, pois só consegue pensar em Jerônimo. Os ricaços exigem que Renata priorize a saúde. Eles relembram que a mocinha também deve velar pelo bem-estar do filho.
Renata segue em surto. Augusto descobre que o investigador está procurando os vídeos do aeroporto. Ele decide mandar o pagamento para o cúmplice. Augusto se safa das suspeitas. Ele reitera que sempre está um passo à frente dos rivais. Aníbal confessa que a sua mãe morreu. Ela admite que mentiu para Augusto. Ellison comenta que Aníbal não queria parecer interesseiro. Lázaro anuncia que detesta Augusto. Ele comenta que a bonita não é lugar para Aníbal. Ellison anuncia que Augusto nunca gostou do filho. O jovem mostra a carta que o vilão enviou para Hortência, na qual exigia que a dama realizasse um aborto. Ellison assegura que Aníbal e Augusto não são aliados. Lázaro e Carlos percebem que o vilão sempre foi um canalha e tomam uma decisão. Eles permitem que Aníbal fique na fazenda por tempo indeterminado. Carlos sugere que o jovem não crie expectativas, pois não sabe qual será a decisão de Jerônimo. Aníbal anuncia que não sente orgulho de Augusto. Matilde comenta que o casamento será adiado novamente. Ela admite que o desaparecimento de Jerônimo mudou tudo. Matilde reage estressada por não poder se casar. Severino chega na fazenda. Ele pergunta por Jerônimo. Lázaro e Carina ficam receosos em falar sobre o desaparecimento. Severino comenta que Antônio já o contou tudo. Ele anuncia que pediu para o seminarista ir à capital. Lázaro comenta que Saul enganou a todos. Severino entende a fúria do capataz. Lázaro comenta que as autoridades já foram acionadas. Severino reza. Regina apressa Renata. A mocinha comenta que não quer demorar na consulta. Antônio e Marina surgem de supetão. A médica comenta que tem uma pista sobre Saul. Marina anuncia que o apostador pode estar em Las Vegas. Renata pensa em um plano para encontrar Saul. Ela liga para Gonçalo. Antônio pensa em ligar para os hotéis de Las Vegas. Renata sugere que o seminarista trabalhe no escritório. Regina volta a falar sobre a consulta. Renata segue estressada. Regina consegue convencer a mocinha a acompanhá-la. Marina decide voltar para o hospital. Renata pede para Augusto continuar na mansão. Severino comenta que visitou Álvaro. Ele revela que o alcoólatra pode estar arrependido. Lázaro não acredita na mudança do rival. Severino confessa que o alcoólatra o preocupou. Ele revela que Ezequiel pode ter sido assassinado a mando de Augusto. Lázaro analisa a possibilidade. Ele comenta que Ezequiel amava a vida. Severino relata que ninguém tem provas contra Augusto. Carina percebe que Álvaro pode ter razão. Honório, Adriana e Matias decidem seguir Roberta. A baixinha comenta que a invejosa vai provar do próprio veneno. Josefina reclama por Roberta não a ter visitado. Germano escuta a conversa. Josefina comenta que precisa saber de tudo que ocorre na família. Roberta anuncia que não tem novidades. Germano percebe que a invejosa estava falando com a mãe. Ele confunde Josefina com Regina. Roberta tenta sair da situação. Ela inventa que chama uma amiga de mãezinha. Germano e Roberta planejam a viagem. Sabrina descobre que querem falar com ela. A curandeira pede para o ajudante cuidar de Jerônimo. Severino encontra Aníbal. O jovem revela que foi expulso da Cruz do Amor. Aníbal comenta que pretende trabalhar na Bonita. Severino sugere que o jovem diga a verdade sobre Jerônimo. O padre anuncia que o vingativo está desaparecido. Aníbal descobre que Jerônimo e Marina não viajaram juntos. Matilde conta para Sabrina que desmarcou o casamento. A curandeira descobre que o dono da Bonita desapareceu. Matilde admite que está preocupada. Sabrina comenta que a amiga fez bem ao adiar o casamento. Jerônimo fala. Ele chama Renata. Jerônimo cita o nome da fazenda. O cavalheiro percebe que o vingativo está com febre. Jerônimo comenta que Renata o está esperando para o casamento. Sabrina regressa. Ela descobre que Jerônimo falou. Sabrina decide fazer com pressas. Ela deduz que Jerônimo avançou na recuperação. O cavalheiro diz que o vingativo citou Renata e a Bonita. Sabrina medica Jerônimo. Carina alarma a Alzira. A costureira comenta que detesta injustiças. Carina conta para Alzira que Augusto pode ter eliminado Ezequiel. Ela comenta que o vilão se livrou de uma poderosa testemunha dos crimes. Alzira relembra que ouviu o desabafo de Ezequiel. Carina admite que a teoria do assassinato vem de Álvaro. Alzira anuncia que investigará o ocorrido. Carina apoia a amiga. Alzira já sabe como agir. Aníbal pede um conselho para Ellison. Ela comenta que Augusto não é uma boa pessoa. Aníbal teme que o pai o elimine. Ele comenta que Augusto o intimida. Aníbal age como um covarde. Regina e Renata voltam da consulta. A viúva comenta que a mocinha não pode voltar a se descontrolar. Renata admite que não está em paz.
Ela pergunta como Regina fez para suportar tanto tempo sem a filha. A viúva comenta que nunca perdeu a esperança. Regina fala para Renata que sempre teve um forte pressentimento de que a garota estava bem. A viúva informa que vai reabrir o centro. Renata reza. Ela pensa em Jerônimo. Renata contém a sua emoção. Marina ganha permissão para entrar no consultório de Saul. Os médicos comentam que a grávida é excepcional. Marina e a enfermeira revistam o consultório. A médica encontra algumas pastas. Antônio fala para Renata que não localizou Saul. A mocinha reage arrasada. Antônio comenta que precisa partir. Gonçalo liga para Renata. Ele descobre que o bebê está bem. Gonçalo conta para Renata que o detetive não conseguiu encontrar os vídeos do aeroporto. O ricaço comenta que um criminoso profissional pode estar envolvido na situação. Isidro fala para o ajudante que precisa do relatório. Ele pede para o amigo fazer um esforço. Isidro comenta que precisa de uma prova irrefutável para apresentá-la diante de Regina. Renata liga para os hotéis do exterior. Ela não localiza Saul. Renata se sente mal por ter desconfiado de Jerônimo. Ela fala com o filho. Renata crê que o pequeno será um fazendeiro. Augusto telefona para a mocinha. Renata revela que está mal. Ela conta que Jerônimo sumiu. Augusto finge surpresa. Renata comenta que está ocupada. Ela não dá maiores detalhes para Augusto. O vilão decide ir à capital. Renata abraça a barriga. Ela promete melhorar. Jerônimo sussurra. Sabrina percebe que o vingativo piorou. Jerônimo não para de chamar Renata. O vingativo comenta que a mocinha deve se afastar do vilão. Jerônimo cita Carlos, Lázaro e Matilde. Ele reitera que não pode deixar Renata plantada. Sabrina reconhece os nomes de Lázaro e Matilde. Ela reage espantada, pois conhece os camponeses desde a infância de ambos, relembrando que era amiga dos pais deles. Sabrina relembra que o patrão de Matilde está desaparecido. Ela percebe que Jerônimo pode ser o sumido. Gonçalo pede para Germano cuidar de Roberta. A invejosa assegura que ficará bem. Roberta inventa que se preocupa com Jerônimo. Ela pede para Gonçalo mantê-la atualizada. Ele comenta que sente pena de Renata. Gonçalo deseja que Germano feche o contrato. Adriana comenta que revisou a agenda do ricaço. Matias deduz que os traidores estão prestes a viajar. Honório fala para os jovens que eles precisam ser espertos. Um empresário, Adriana e Matias bolam um plano perfeito. A baixinha comenta que Roberta vai tentar virar o jogo contra Germano. Honório insinua que Gema não perdoará o marido. Matias teme que Germano desfaça a sociedade. Honório não liga. Gema arruma a mala. Ela pensa em Germano. Gema relembra que o marido não quis a sua companhia. Marina segue revirando tudo. A médica tenta abrir uma gaveta. A enfermeira ajuda Marina. A médica encontra alguns papéis. Marina revisa os documentos. Ela encontra algo suspeito. Marina mexe em sua bolsa. Regina comenta que reabriu o centro. Inês e Constanza celebram a reabertura. A Morena não entende o motivo da reunião. Regina comenta que vão falar de Roberta. Todos chegam. Isidro anuncia que pegou um documento. Regina se surpreende com a presença de Antônio. Ele relata que a reunião é importante. Gonçalo não entende nada. Isidro acalma os ânimos. Regina exige que os amigos desembuchem. Josefina cheira o dinheiro. Ela planeja a sua fuga. Josefina anuncia que precisa concluir o seu plano. Ela relembra que sequestrou Renata. Josefina desfruta sua maldade. Ela relembra que teve ajuda para distrair Regina. Josefina recorda o sofrimento da viúva. A víbora comenta que irá à Suíça. Josefina admite que Regina vai descobrir a verdade, só que tarde demais. Ela decide eliminar Renata. Josefina comenta que tolerou a mocinha por muitos anos. Ela anuncia que chegou a hora de Renata. Isidro revela que teve que certificar as digitais de Roberta. Ele comenta que um perito o ajudou. Inês anuncia que as digitais não mudam. Gonçalo pede para os amigos irem direto ao ponto. Isidro comenta que as digitais de Roberta não correspondem às da verdadeira filha de Regina. A viúva descobre que não é mãe da invejosa. Regina reitera que fez o DNA. Isidro comenta que a viúva foi enganada. Constanza relata que Roberta não tem nada a ver com Regina.
Gonçalo deduz que Renata é filha da viúva. Ele teme que Josefina tenha brincado com todos. Regina chora. Paulina conta para Renata que Marina quer vê-la. A médica comenta que encontrou o registro de um hotel em Las Vegas. Renata decide ligar para o local. Antônio anuncia que vai cumprir a sua missão. Ele revela que Regina é a mãe de Renata. A viúva desaba. Antônio reitera que Renata Monterrubio e Regina Gamba Soberon são a mesma pessoa. Ele entrega as provas para a viúva. Regina não contém a sua emoção. Renata liga para o hotel e pergunta por Saul. Ela comprova que o apostador está hospedado no local. Marina pega o telefone. Ela fala com Saul fingindo ser outra pessoa. O apostador não desconfia de nada. Renata e Marina decidem viajar. Elas comentam que Saul será obrigado a confessar tudo. Renata relembra que pediu a ajuda da Virgem. Ela apressa Marina. Gonçalo fica feliz com a notícia. Isidro anuncia que não tem dúvidas. Regina volta a chorar de alegria. Constanza comenta que Josefina sempre maltratou Renata. A morena relata que os indícios apontavam para a mocinha. Inês lembra que Regina se identifica mais com Renata. A viúva comenta que a sua alma reconheceu a filha primeiro. Regina relembra que fez de tudo para não ser enganada. Inês e todos reiteram que as digitais não mentem. Gonçalo relembra que Renata é doente do coração. Ele crê que a doença provocou a confusão. Antônio sugere que Regina conte tudo para Renata. A viúva sorri. Inês e Constanza se abraçam. Lázaro descobre que Alzira sabe da possibilidade de Ezequiel ter sido assassinado. Eles decidem apurar a verdade. Lázaro comenta que todos sentem medo de Augusto. Alzira pensa em Medeiros. Ela ressalta que o capanga pode saber de tudo. Carina relembra que Medeiros assumiu o posto de Ezequiel. Lázaro recorda que o capanga cuidava do sarmento. Ele anuncia que Medeiros não presta. Renata reencontra Marina. Elas continuam determinadas. Gonçalo comenta que Regina estava confusa pelas fotos. A viúva segue falando que não desconfia do resultado do DNA. Ela comenta que pegou a escova de Roberta pessoalmente. Isidro anuncia que Josefina trocou os nomes das escovas. Regina admite que está contente e emocionada. Ela confessa que aprendeu a gostar de Roberta. Todos desconfiam da invejosa. Regina comenta que não quer magoar Roberta. Inês reitera que Renata merece saber a verdade. Ela anuncia que a mocinha precisa ser feliz. Regina segue com uma confusão de sentimentos. Ela comenta que sempre amou Renata. Regina agradece a Deus. Ela comenta que não vai esquecer Roberta. Inês lembra que Regina também desconfia da invejosa. Gonçalo descobre as suspeitas da esposa. Inês revela que Roberta e Josefina podem estar em contato. Ela anuncia que a invejosa deve saber de tudo desde o começo. Gonçalo pede mais explicações. Germano e Roberta chegam na casa de praia. Ele a informa que eles vão aproveitar o momento. Germano beija Roberta. Gonçalo volta a sentir raiva da invejosa. Regina assegura que Roberta não ajudou Josefina. Antônio comenta que tudo acusa a invejosa. Isidro pede discrição a todos. Constanza se opõe. Gonçalo admite que Isidro está certo. Ele decide preparar uma armadilha para Roberta. Regina segue defendendo a integridade da invejosa. Constanza comenta que Roberta e Josefina são iguais. Regina deseja confrontar a víbora. Ela não entende o que motivou a farsa. Antônio comenta que Roberta e Josefina querem o dinheiro de Roberto. Ele relembra que fez tratos com a víbora. Antônio recorda que Josefina estava de olho no fideicomisso. Gonçalo comenta que a víbora pediu a quantia exata. Antônio concorda. Inês e Isidro reiteram que a farsa deve continuar. Eles comentam que Roberta provavelmente tentará fugir com o dinheiro. Gonçalo anuncia que a invejosa poderá levá-los até Josefina. Constanza insiste para Renata saber de tudo. Regina anuncia que contará a verdade para a filha. Gonçalo comenta que Renata aceitará ficar calada. Ele reitera que Roberta deve continuar alheia a tudo. Renata e Marina conversam sobre Saul. A mocinha pergunta se o apostador pode ser um assassino. Marina comenta que não coloca as mãos no fogo por Saul. Ela supõe que o apostador agiu por dinheiro. Marina esclarece para Renata que desconfia de Augusto.
A mocinha não analisa a possibilidade. Marina relembra que Augusto a propôs uma aliança. Ela deduz que o vilão usou o Saul. Priscila descobre que o casamento foi adiado novamente. Ela insinua que Matilde tem uma maldição. Carlos cala Priscila. Ela comenta que Matilde é escandalosa. Carlos exige que Priscila respeite a empregada. Ele comenta que a Patricinha e Matilde não podem ficar próximas. Carlos anuncia que as suas mãos melhoraram. Ele dispensa Priscila. Carlos comenta que não precisa mais da Patricinha. Priscila fica arrasada. Carlos admite que Matilde é sua prioridade. Ele ressalta que Priscila deve voltar à cidade. Carlos oferece um cheque para Patricinha. Ele faz Priscila chorar. Aníbal decide contar a verdade. Ellison o apoia. Ela anuncia para Carlos e Lázaro que Aníbal sabe de algo importante. O jovem decide abrir o jogo. Aníbal revela que viu Saul e Augusto juntos. Ele comenta que o pai impediu o casamento. Alzira vai ao bar. Ela encontra Medeiros. Alzira se insinua para o capanga. Ela comenta que quer beber. Alzira inventa que segue triste. Ela critica Ezequiel. Alzira anuncia que o marido era um cachorro. A odalisca comenta que Ezequiel só brincou com ela. Medeiros tenta beijar Alzira. Ele sugere que ela não julgue Ezequiel. Alzira comenta que o marido foi um covarde. Carlos descobre que Augusto investigou Marina. Aníbal anuncia que o vilão o pegou no pulo. Ele revela que as provas contra Augusto estão no computador. Ellison comenta que Aníbal corre perigo. O jovem relata que foi ameaçado por Augusto. Carlos e Lázaro prometem proteger Aníbal. Eles comentam que Augusto não pode se dar bem. Gonçalo e Regina chegam na mansão. Eles descobrem que Renata saiu com uma mala. Gonçalo lê o bilhete da filha. Ele conta para Regina que Renata foi para Las Vegas. Aníbal, Lázaro e Carlos decidem invadir o escritório de Augusto. O vilão surge com uma mala. Todos se escondem. Augusto entra no carro. Ele vai embora. Carlos e os demais entram em ação. Augusto percebe que esqueceu o celular. O vilão decide voltar. Lázaro, Carlos e Aníbal entram no escritório. O jovem encontra o computador. Augusto grita por Leda. Ele procura o celular. Augusto entra no escritório, mas não vê ninguém. Carlos e os demais fogem. Eles conseguem levar o computador. Honório, Matias e Adriana descobrem que Renata é filha de Regina. Todos reagem eufóricos. Os preocupados comentam que Renata ficará muito feliz. Honório fala para os jovens que eles não podem se distrair. Adriana pega uma máquina fotográfica. Roberta e Germano seguem namorando. Eles são flagrados. Adriana tira fotos da infidelidade. Ela desmascara Roberta. Germano exige uma explicação. Roberta comenta que não podem invadir a sua intimidade. Adriana e Matias anunciam que os traidores traíram Gonçalo. Germano comenta que não precisa se explicar para ninguém. Honório anuncia que o sócio usou a empresa e os clientes. Ele insinua que Germano é velho para Roberta. A invejosa tenta enxotar a todos. Adriana debocha. Matias relembra que ajudou Germano. Adriana chama o engravatado de mulherengo. Ela anuncia que Roberta pode deixar Germano na miséria. Honório xinga os rivais. Ele anuncia que Gonçalo vai saber de tudo. Matias comenta que todas as máscaras de Roberta caíram. Gema também aparece. Todos decidem ligar o computador de Augusto. Aníbal percebe que o pai mudou a senha. Todos se desesperam. Eles especulam novas senhas. Gema comenta que Germano é um calhorda. Roberta crê que foi delatada pelos algozes. Gema nega. Ela comenta que está no local por iniciativa própria. Gema relata que sempre desconfia de Germano. Adriana comenta que nunca confiou em Roberta. Gema bate em Germano e ele tenta se defender. Gema anuncia que não voltará a ser idiota. Ela comenta que Germano não terá mais acesso ao dinheiro. Gema decide se separar do engravatado. Ela sugere que Roberta fique com Germano. Gema deixa o marido arruinado. Ela comenta que Roberta tem a moral duvidosa. Augusto não consegue falar com Renata. Ele liga para a mansão. Paulina anuncia que Renata saiu. Augusto deixa um recado com a faxineira. Ele especula onde Renata pode estar.
Aníbal e os demais não conseguem descobrir a senha. Eles insistem. Karina sugere que Aníbal descanse. Carlos comenta que todos estão exaustos. Matilde promete acordar Aníbal. Sabrina comenta que controlou a febre de Jerônimo. Ela fala para o ajudante que o vingativo deve ser o dono da bonita. Sabrina comenta que precisa falar com Matilde. Roberta chama Germano de inútil. Ela comenta que ele não é discreto. Roberta tenta romper com Germano. Ele anuncia que ela não é decente. Germano não permite que Roberta o agrida. Ela pergunta o que vai acontecer. Germano sugere que Roberta se resolva com a família. Ela insinua que o amante não honra o que tem nas calças. Germano relembra que encobriu o rombo que Roberta causou. Ela pede para o engravatado assumir a culpa para Gonçalo. Germano comenta que a batalha está perdida. Roberta sugere ao engravatado que eles sigam juntos. Germano anuncia que não precisa mentir. Regina conta para Antônio que Renata viajou. O seminarista decide voltar para o interior. Regina comenta que Antônio cumpriu a sua promessa. Ela admite que sempre gostará dele. Eles se despedem. Antônio reitera que a missão está cumprida. Regina nota a ausência dos jovens. Constança decide delatar Roberta. Gonçalo descobre que a invejosa voltou a causar. Constança anuncia que Roberta e Germano são amantes. Gonçalo e Regina reagem abismados. Gema conversa com Matias, Adriana e Honório. Ela comenta que o marido a deve fidelidade. Gema esclarece para Adriana que pedirá o divórcio. Ela anuncia que pretende se valorizar. Gema decide continuar com o investimento na empresa. Ela pensa em procurar Gonçalo. Gema anuncia sua partida. Ela entra no carro. Todos sentem pena de Gema. Germano não alcança a esposa. Ele encara os rivais. No dia seguinte, Aníbal segue tentando adivinhar a senha. Matilde aparece. Aníbal comenta que não conseguiu dormir. Matilde sugere que o jovem se alimente. Ela admite que Augusto é um gato. Matilde faz Aníbal ter uma ideia. Ele consegue desbloquear o computador. Aníbal percebe que o gato era a senha. Matilde anuncia que Augusto se acha. Renata e Marina procuram Saul. O apostador aparece. Renata e Marina percorrem a casa de jogos. Saul se senta para jogar. Marina escuta o grito do apostador que ganha uma aposta. Renata e a médica localizam Saul. O apostador reage abismado. Marina percebe que Saul não abandonou o jogo. Ele tenta fugir. Todos correm. Aníbal e os demais encontram a investigação de Augusto. Ele comenta que também achou os arquivos do vilão. Aníbal encontra a passagem no nome de Jerônimo. Todos desmascaram o vilão. Aníbal comprova que Augusto agiu por Renata. Carlos deduz que a mocinha corre perigo. As grávidas gritam por ajuda. Os seguranças capturam Saul. Renata e Marina comentam que conhecem um apostador. Os seguranças soltam Saul. Renata e Marina pedem para os profissionais seguirem por perto. A mocinha pergunta o motivo de Saul ter mentido. Marina ameaça denunciar o apostador. Saul é pressionado. Ele admite que agiu por dinheiro. Renata pergunta quem está por trás da situação. Ela descobre a culpabilidade de Augusto. Saul comenta que foi procurado e contratado pelo vilão. Ele relembra que estava devendo muito dinheiro. Saul comenta que Augusto pagou as suas dívidas. Ele admite que procurou Marina por interesse. A médica reage furiosa. Saul admite que Marina não merecia tamanha baixaria. Ele comenta que estava desesperado. Renata exige saber o que Augusto ordenou. Saul comenta que precisava ser testemunha da suposta fuga. Renata anuncia que Jerônimo está desaparecido. Ela comenta que Saul merece ser preso. Regina se preocupa com Roberta. Matias insinua que Josefina e a invejosa estão juntas. Adriana supõe que a víbora está no apartamento de Germano. Honório comenta que não sabe o que pensar sobre o engravatado. Ele fala para Gonçalo que eles devem iniciar uma investigação. O ricaço anuncia que Josefina não pode escapar. Gonçalo decide chamar a polícia. Josefina acorda Roberta. Ela sugere que a filha vá para a mansão. Roberta comenta que não será bem recebida na família. Josefina crê que a invejosa pode reconquistar a confiança de Regina. Roberta comenta que a viúva nutre carinho por Renata. Josefina exige que a filha banque a vítima. Ela explica como Roberta deve agir. Josefina anuncia que a invejosa precisa confirmar que foi enganada por Germano.
A víbora assegura que Regina vai entender Roberta. Josefina comenta que a viúva não tem moral para julgar ninguém. Roberta concorda. Renata e Marina não se convencem com a versão de Saul. A médica reitera que Jerônimo nunca subiu no avião. Saul admite que usou o nome do vingativo. Ele comenta que Augusto tinha tudo planejado. O apostador anuncia que o vilão registrou a licença de embarque de Jerônimo. Saul admite que usou a passagem que ganhou de Augusto. Ele confessa que estava com uma carteira de identidade falsa. Renata percebe que Augusto é um psicopata. Ela relembra que Saul ligou para Jerônimo. O apostador recorda que pediu para o vingativo ir ao mercado da cidade. Saul anuncia que não chegou a falar com Jerônimo. Ele admite que observou o vingativo. Saul comenta que Jerônimo não o conhecia. Ele tem uma lembrança. No passado, Saul reconhece Jerônimo. No mesmo momento, Matias e Lázaro veem o vingativo. Marina chega no mercado. Saul sorri. Jerônimo aparece sentado. Medeiros passa pelo local. Um estranho se passa por Saul. Ele inventa para Jerônimo que conversou com Marina. O verdadeiro Saul fica por perto. O estranho comenta que Marina quer encontrar Jerônimo em outro local. Ele obriga o vingativo a acompanhá-lo. Jerônimo pensa no casamento, mas percebe que não tem escolha. Ele crê que irá para a igreja. Saul segue observando. Medeiros corre. Saul aborda Marina. Ele fala para ela que está tudo pronto para a viagem. A médica agradece o apostador pelo apoio. Na atualidade, Saul esclarece que não voltou a saber de Jerônimo. Ele comenta que não tem motivos para mentir. Renata e Marina exigem que Saul volte para a capital. Elas perdem a paciência com o apostador. Saul comenta que precisa arrumar os seus pertences. Renata e Marina não se sujeitam a uma nova armação. Carlos não consegue falar com a mocinha. Lázaro sugere ao cunhado que a polícia seja envolvida no caso. Carlos comenta que precisa esperar o aval de Renata. Ele relembra que o notebook foi roubado da Cruz do Amor. Aníbal decide copiar os arquivos. Ele recebe um pendrive. Matilde percebe que Aníbal está sofrendo. Ele comenta que Augusto não presta. Carlos anuncia que Aníbal é corajoso. Ellison concorda. Karina entra no escritório. Ela chama Ellison para ir ao psicólogo. Saul arruma sua mala. Ele não consegue despistar as grávidas. Renata e Marina exigem que Saul entregue o passaporte. O apostador abre um cofre. Renata e Marina veem o dinheiro. A mocinha pega o passaporte. Renata anuncia que comprará o primeiro voo para a capital. Antônio chega no interior. Ele reencontra Severino. O padre o questiona. Antônio conta para Severino que Gonçalo contratou um investigador. Ele comenta que Marina está abalada. Severino descobre que a médica e Renata se uniram. O padre reage surpreso ao descobrir que a sobrinha viajou. Sabrina cuida de Jerônimo. O ajudante aparece com ervas. Ele decide triturá-las. Sabrina procura o número da fazenda. O ajudante se oferece para ajudar a curandeira. Sabrina pensa em mandar o colega à bonita. Ela verifica a febre de Jerônimo. Renata decide comprar as passagens. Saul anuncia que quer ir ao banheiro. Renata pede para Marina vigiar o apostador. A médica reitera que odiou reencontrar Saul. Ele assegura que a ama. Marina comunica que Saul não tem perdão. Ela o espera na porta do banheiro. Saul tenta se safar da situação. Josefina fala para Roberta que, por amor, tudo se justifica. Ela comenta que a filha não precisará aguentar a família por muito tempo. Roberta fala para Josefina que também irá para a Suíça. A víbora celebra. Josefina comenta que sempre pensou em Roberta. A invejosa comunica que quer uma vida de rainha. Roberta sai do apartamento. Josefina segue contente. Renata atende Regina. A mocinha comenta que está a caminho da capital. Renata anuncia que encontrou o Saul. Ela revela para Regina que Augusto é o responsável pelo desaparecimento de Jerônimo. Renata pede discrição à viúva. Adriana e Constanza comentam que Augusto sempre odiou Jerônimo. Roberta encontra a polícia na entrada do prédio. Honório, Gonçalo e Matias cercam a invejosa. Josefina vê as viaturas. Gonçalo exige que Roberta entregue a mãe. A invejosa banca desentendida. Honório anuncia que Paulina viu Roberta e Josefina juntos. A invejosa rebate as acusações. Roberta e Matias discutem. Ela comenta que não voltou para casa por vergonha.
Honório ressalta que Roberta só age por conveniência. Gonçalo comenta que o apartamento é de Germano. Honório anuncia que a polícia vai revistar o local. Marina e Renata estranham a demora de Saul. Elas pedem para um idoso chamar o apostador. Ele comenta que não há mais ninguém no banheiro. Renata e Marina invadem o local. Elas percebem que Saul conseguiu fugir. Marina comenta que é uma idiota. Renata não culpa a médica. Marina e a mocinha temem que Saul alerte a Augusto. A médica comenta que o apostador só pensa no próprio umbigo. Renata e Marina decidem seguir viagem. Os oficiais não encontram Josefina. Roberta reitera que não tem contato com a víbora. Gonçalo comunica que precisa confrontar a invejosa sobre Germano. Ele admite para Honório que não acredita em Roberta. Gonçalo segue convencido de que a invejosa conhece o paradeiro da mãe. Josefina surge no terraço. A polícia vai embora. Roberta relembra que pediu para Josefina se esconder no terraço. A invejosa comenta que a mãe é sua malvada favorita. Adriana relembra que Roberta e Augusto sempre se deram bem. Ela teme que a invejosa tenha se aliado ao vilão para prejudicar Jerônimo. Regina fica incomodada. Adriana e Constanza comentam que a viúva não conhece a verdadeira Roberta. A baixinha decide procurar Selena. Constanza comenta que Adriana e Renata são impulsivas. Ellison espera o psicólogo. A adolescente tenta sair do consultório. Aníbal e Karina controlam Ellison. Eles a obrigam a vencer o medo. Aníbal e Karina comentam que Ellison deve ser valente. Eles anunciam que ela não pode falhar consigo mesma. Carlos entrega o cheque para Priscila. Ela comenta que sempre o ajudará. Priscila se declara para Carlos. Ele a rejeita. Priscila pede um beijo de despedida para Carlos. Ele comenta que só a vê como uma amiga. Carlos anuncia que o seu coração é de Matilde. Priscila chora. Ellison anda de um lado para o outro. O psicólogo a chama. Ellison pede a companhia de Karina. O psicólogo não permite. Ellison segue sendo paparicada. Ela fica a sós com o psicólogo. Ele a interroga. Ellison anuncia que quer se curar da anorexia. Roberta pede a ajuda de Regina. A viúva reitera que Germano tem uma família. Roberta comenta que não manda no coração. Ela relembra que Regina passou pela mesma situação. Roberta diz que a história sempre se repete. Ela anuncia que Germano prometeu abandonar Gema. Gonçalo entra em cena. Regina pede para o marido escutá-la. Ela comenta que acredita em Roberta. Regina relembra a Gonçalo que ele também estava casado quando eles se conheceram. Roberta comenta que Germano a seduziu. Ela jura a Gonçalo que caiu em uma armadilha. Roberta comenta que pensou que a viagem era laboral. Gonçalo finge entender a invejosa. Ela comenta que Germano é experiente. Gonçalo e Regina perdoam Roberta. Ela finge amar os pais postiços. Gonçalo pede para Regina ir ao escritório. Roberta desfruta a situação. Gonçalo esclarece para Regina que a invejosa é uma fingida. Eles seguem com a farsa. Regina fala para Gonçalo que Renata ligou. Ele descobre que Augusto ordenou o desaparecimento de Jerônimo. Josefina pega a sua mala. Ela entra no apartamento novamente. Julieta vê a víbora de costas. Ela comenta que Germano tem muitas amantes. Roberta liga para Josefina. A víbora confirma que foi para o terraço. Roberta conta para Josefina que elas foram vistas por Paulina. A invejosa comenta que já manipulou os pais postiços. Josefina continua no apartamento. Roberta anuncia que foi fácil enganar Regina. Gonçalo e a viúva levam Renata para um restaurante. A mocinha percebe que os preocupados estão estranhos. Renata pensa no pior. Regina comenta que descobriu algo importante. Renata percebe que a viúva está chorando. A mocinha comenta que Regina tem um olhar terno e amoroso. Renata admite que está bastante sensível. Ela relembra a infância. Renata crê que está delirando. Ela volta a pensar em seu primeiro aniversário. Renata relembra os primeiros passos. Ela recorda que Carla estava presente. Renata também relembra que Roberto presenteou Regina. A mocinha admite que sempre pensa em Carla. Regina comenta que a grávida não está equivocada. Ela anuncia que as lembranças de Renata são reais. Regina confirma que a mocinha esteve no aniversário. A viúva relembra que a família era feliz. Renata não entende nada. Gonçalo anuncia que Roberta não é filha de Regina.
A viúva decide contar a verdade. Regina revela para Renata que é mãe dela. Regina se levanta. Ela toca em Renata. Gonçalo se emociona. Regina acaricia Renata. A mocinha fica desnorteada. Regina se declara para Renata. Ela comenta que a mocinha é o seu bebê. Renata aceita o abraço de Regina, mas segue aérea. Selena revela para Adriana que vai se casar. A jovem conta as horas para o casamento. Adriana comenta que também vai se casar com Matias. Selena admite que estranhou o chamado da baixinha, percebendo que ela não quer falar apenas sobre os casamentos. Adriana sugere que a jovem desmascare Roberta. A baixinha comenta que suspeita da invejosa de Augusto. Selena conta para Adriana que Roberta e o vilão são amantes. A jovem anuncia que os vilões não prestam, reiterando que eles foram feitos um para o outro. Selena comenta que Roberta sempre quis tudo o que era de Renata. Ela anuncia que está disposta a abrir os olhos da mocinha. Selena comenta que Jerônimo já sabe de tudo, reiterando que achava que Renata também estava sabendo. Adriana supõe que o vingativo não quis magoar a esposa. Regina comenta que as impressões digitais de Roberta e as da sua filha biológica são diferentes. Renata passa mal. Ela começa a chorar. Gonçalo acalma Renata. Ele comenta que ela é fruto de um grande amor. Regina relembra que sempre procurou Renata. Ela comenta que ama a mocinha desde que a viu pela primeira vez. Renata segue calada. Ela busca forças para falar. Renata comenta que sempre quis ter uma mãe como Regina. Elas seguem bastante emocionadas. Renata confessa que amou a notícia. Ela volta a agarrar Regina. A viúva comenta que a sua alma reconheceu a mocinha. Renata admite que também sempre sentiu algo especial por Regina. A mocinha pede para a mãe beliscá-la, pois não consegue acreditar na notícia. Renata comenta que Regina é perfeita e generosa. A viúva anuncia que sente orgulho da mocinha. Gonçalo segue assistindo o momento. Regina comenta que Renata é bela e inteligente. Elas gargalham. Renata agradece a Deus. Ela grita que é filha de Regina. Gonçalo comenta que a esposa e a mocinha são os seus dois grandes amores. O momento segue emocionante. Renata e Regina comentam que vão se amar eternamente. A mocinha comemora por ter uma mãe. Gonçalo volta a se unir ao abraço. Ele comenta que tem sorte. Germano reitera que Regina e Renata são os seus maiores presentes. Josefina se alimenta. Germano chega no apartamento. Josefina confunde o mulherengo com Roberta. Germano estranha ao ver a víbora e a deixa apavorada. A princípio, ele não conhece Josefina. A víbora inventa que é amiga de Roberta. Ela comunica que acabou de chegar do interior. Germano anuncia que o apartamento não é de Roberta. Josefina decide sair. Germano não permite, pois já está tarde. Ele sugere que Josefina saia apenas no dia seguinte. Germano decide se retirar. Josefina sente ódio de Roberta. Ela comenta que a filha é uma burra. Josefina teme que Germano a delate e decide beber. O mulherengo comenta que o rosto da víbora é familiar. Ele liga para Roberta. Germano anuncia que já viu a amiga da invejosa. Roberta relembra ao amante que eles passariam o fim de semana fora. Germano revela que Gema o expulsou de casa. Ele se estressa e termina com Roberta. A invejosa chama Germano de velho idiota. Antônio e o investigador chegam na Bonita. Carlos comenta que tem provas contra Augusto. O investigador pede uma cópia dos documentos. Antônio percebe que Saul e Augusto estão envolvidos no crime. Carlos sugere que os cavalheiros se dirijam ao escritório. Alzira revela para Lázaro que procurou Medeiros. Ele exige que ela não se exponha. Alzira comenta que não pode ficar de braços cruzados. Lázaro anuncia que tem um plano. Ele fala para Alzira que eles devem agir juntos. Ela o pergunta qual é o plano. O investigador recebe os documentos. Ele decide denunciar Augusto e Saul. Carlos crê que a denúncia será feita na capital. O investigador reitera que precisa prestar a queixa no interior, pois foi onde ocorreu o crime. Ele comenta que a informação é valiosa. Roberta liga para Josefina. A invejosa comenta que levará a mãe para outro lugar. Renata fala com Carlos. Ela anuncia em voz alta que Augusto será denunciado. Roberta escuta. Renata conta para Carlos que Aníbal foi valente. Regina e Gonçalo sugerem que a mocinha descanse. Renata chama a viúva de mãe. Gonçalo relembra que Roberta não pode saber de nada.
O ricaço anuncia que chegou a hora da verdade. Todos tramam contra Roberta. A invejosa segue alheia à situação. Renata agradece a Regina por nunca ter desistido da busca. A mocinha comenta que está de bem com a vida, pois tem uma mãe sem defeitos. Regina anuncia que sempre sonhou com o momento. Roberta decide alertar Augusto e liga para ele. O vilão descobre que será denunciado. Roberta exige que Augusto fuja. O vilão anuncia que não vai desistir do plano. Ele comenta que pretende partir com Renata. Sabrina e o ajudante não encontram o número da bonita. Ela sugere que o rapaz vá para a fazenda. Sabrina dá dinheiro para o ajudante. Jerônimo continua desacordado. Aníbal e Ellison ajudam Manuela. A adolescente admite para a avó que é anorexa. Aníbal comenta que Ellison já está se tratando. A adolescente assegura que será curada. Manuela relembra que Ellison quase foi internada. A adolescente reitera que seguirá indo para a terapia. Aníbal comenta que sempre vai ajudar Ellison. Manuela anuncia que todos irão auxiliar a adolescente. Ellison pede para a avó ainda não falar nada para ninguém. Ela comenta que quer morar na Bonita para sempre. Manuela aceita ficar calada. Ellison comenta que está no melhor momento da vida. Manuela decide esperar a melhora da neta. Gonçalo e o amigo procuram Luciana. Eles a deixam a par da situação. Gonçalo comenta que precisa descobrir se Roberta é cúmplice de Josefina. Luciana decide cooperar. Gonçalo anuncia que as autoridades também serão informadas. Regina revela para Inês que não conseguiu dormir. A mãe de André reitera que a amiga finalmente abraçou a filha. Regina comenta que Renata também ficou muito emocionada. A viúva anuncia que a sua alma está em paz. Regina teme que Jerônimo tenha morrido. Inês também reza. Regina comenta que Jerônimo é o marido ideal para Renata. Inês assegura que o amor dos pombinhos vai vencer o mal. Renata relembra que as cartas sempre indicaram que a sua mãe era amorosa. Adriana comenta que a amiga teve uma madrasta pior do que a de Cinderela. A campainha toca. Renata sente pena de Roberta. Adriana comenta que a invejosa não vale nada. Selena entra em cena. Renata não entende a visita. Ela pensa que Selena quer ver Roberta. Adriana comenta que chamou a jovem. Roberta também aparece. Ela não imagina que será exposta e crê que Selena a entregará o convite de casamento. A jovem anuncia que vai saldar as suas dívidas com o passado. Ela revela para Renata que Roberta e Augusto são amantes. A invejosa quase tem um troço e detona a antiga amiga. Ela não consegue calar Selena. Lázaro esclarece que vai honrar a memória de Ezequiel. O ajudante de Sabrina chega na fazenda. Ele comunica que a curandeira está cuidando de um ferido. Todos descobrem que Jerônimo pode ter sido encontrado. Matilde e Lázaro creem que o vingativo está vivo. Renata relembra que Roberta se hospedou na Cruz do Amor. A invejosa resolve admitir que teve um caso com Augusto. Renata xinga Roberta. Adriana também. Selena comenta que Roberta sempre foi uma invejosa. A serpente se defende. Roberta chama Renata de brega e ridícula. A mocinha anuncia que nunca prejudicaria a irmã. Adriana e Selena chamam Roberta de qualquer. Renata descobre que Jerônimo já sabia de tudo. Roberta tenta atacar Selena. Renata impede. Adriana relembra que Jerônimo sempre alertou a mocinha sobre Augusto. Selena anuncia que a sua vingança está concluída. A jovem segura a mão de Roberta. A invejosa sobe furiosa. Matilde fala para Lázaro que eles precisam viajar. Carlos mostra uma foto de Jerônimo. O rapaz comenta que o ferido está irreconhecível. Ele anuncia que Sabrina levou Jerônimo para a cabana. O rapaz comenta que o vingativo caiu de um barranco. Matilde pede a ajuda da Virgem. Carlos decide pegar dinheiro no escritório. Lázaro planeja avisar a Carina que partirá para encontrar o patrão. Carlos comenta que ainda não contará nada para Renata. Matilde decide alimentar o ajudante. Marina e Severino conversam. Ele comenta que já suspeitava de Augusto. Severino comenta que Deus é grande. Marina anuncia que Jerônimo tem que aparecer. Renata planeja confrontar Augusto. Adriana não permite. Renata grita por Jerônimo. Ela conta para Regina que Roberta e Augusto tiveram um romance. A viúva se decepciona com a invejosa novamente. Germano revela para Honório e Matias que Gema o tirou do negócio. Ele pede perdão. Honório e Matias comentam que uma desculpa não resolverá o estrago. Germano comunica que encontrou uma estranha no apartamento.
Ele anuncia que momentos depois acabou reconhecendo Josefina. Honório relembra que a polícia revistou o apartamento. Germano avisa que já escutou Roberta falando com a mãe biológica. Honório decide avisar as autoridades. Germano deduz que Josefina já saiu da propriedade. Roberta hospeda a mãe em um pardieiro. A invejosa revela que está sendo desmascarada por todos os lados. Roberta comenta que também é desejada por Augusto. Josefina anuncia que a filha será excluída da família. Roberta deixa a mãe sozinha. Regina e Gonçalo comentam que a invejosa já escolheu um caminho. Adriana e Renata reiteram que Roberta nunca quis mudar. Gonçalo sugere que a mocinha vá ao banco para receber a herança. Renata anuncia que só consegue pensar em Jerônimo. Adriana comenta que a amiga não deve renunciar à herança. Renata anuncia que o dinheiro provocou a desgraça. Regina concorda. Gonçalo sugere que Renata cumpra o desejo de Roberto. Ele comenta que a mocinha pode dar outro destino para o dinheiro. Renata muda de ideia e decide ir ao banco. O investigador denuncia Augusto. O profissional decide abrir a investigação. O investigador comenta que Augusto está em um hotel na capital. Lázaro e Carlos visitam Sabrina. A curandeira abraça o capataz. Lázaro e Carlos reconhecem Jerônimo. Eles comentam que Sabrina salvou o vingativo. A curandeira revela que tentaram eliminar Jerônimo. Ela relembra o crime. Sabrina recorda que Jerônimo estava bastante ferido. Carlos tenta fazer o amigo acordar. Ele comenta que todos estão angustiados. Lázaro pensa em levar Jerônimo para o hospital. Sabrina comenta que o vingativo sempre chama Renata. Ela ressalta que o amor faz Jerônimo se agarrar à vida. Lázaro sugere a Carlos que eles liguem para Renata, para que o vingativo escute a voz da esposa. Os oficiais vão ao prédio para prender Augusto. A atendente comenta que o vilão deixou o hotel. Renata descobre que Jerônimo foi resgatado. Carlos comenta que o estado do vingativo é grave. Ele sugere que a mocinha converse com o marido para ver se ele reage. Carlos coloca o celular no ouvido de Jerônimo. Renata exige que o marido lute pela vida. A mocinha fala para o Jerônimo que está grávida. Ela comenta que ele tem que viver. Renata exige que Jerônimo recupere as forças. O vingativo se treme. Renata esclarece para Jerônimo que eles ficarão juntos. A mocinha anuncia que fará o marido muito feliz. Jerônimo segue reagindo. O vingativo sussurra. Jerônimo fala o nome de Renata. Ele pergunta onde ela está. Jerônimo comenta que ama a esposa. Todos comemoram. Renata volta a ir às lágrimas. Jerônimo pensa em Renata. Ele segue recobrando a consciência. Jerônimo relembra que cobriu Renata. Ele recorda que dançou com a esposa. Jerônimo relembra as suas brincadeiras com Renata. Ele pensa no casamento. Jerônimo revive todos os momentos de amor. Ele relembra que Renata o apoiou durante a prisão. Jerônimo recorda que era feliz com a esposa na fazenda. Ele relembra o que fez para reconquistar Renata. A mocinha continua falando. Renata comenta que morre sem Jerônimo. Ele a acalma. Lázaro e Sabrina celebram. Os oficiais exigem que a empregada não acoberte Augusto. Medeiros escuta. A empregada comenta que o capanga pode conhecer o paradeiro de Augusto. O vilão surge em um navio. Augusto segura uma espada. Ele anuncia que não será encontrado. Augusto comenta que não podem acusá-lo de nada. Ele anuncia que irá para fora do país. Augusto parte uma melancia ao meio. Lázaro anuncia que a ideia deu certo. Carlos e Jerônimo conversam. O vingativo celebra por estar vivo. Jerônimo procura Renata. Carlos reitera que a mocinha segue na linha. Renata conta que está na capital. Ela decide viajar. Jerônimo exige ver Renata. Ele comenta que quer abraçá-la. Renata promete a Jerônimo que eles passarão a noite juntos. Ela expõe o seu amor para o marido. Regina segue emocionada. Carlos pega o celular. Renata pergunta como faz para chegar na cabana. Carlos pede para a mocinha ligá-lo quando já estiver no interior. Ele pensa em levar Jerônimo para a Bonita. Renata decide ir para a fazenda. Ela abraça a todos. Renata e Regina agradecem a Deus. A viúva segue abraçando a filha. Adriana e Gonçalo se unem. Renata comenta que Jerônimo não deixou de amá-la. Medeiros anuncia que não sabe de nada sobre Augusto. Os oficiais ameaçam prender o capanga. Medeiros recebe um cartão. Sabrina segue curando Jerônimo. A curandeira reitera que o vingativo deve passar mais tempo na cabana.
Jerônimo agradece os cuidados de Sabrina. Ele não sabe como chegou no local. Lázaro revela que Sabrina encontrou Jerônimo no barranco. Eles relembram o crime. Jerônimo percebe que foi surrado a mando de Augusto. Carlos reage furioso. Ele pede para Jerônimo reconstituir a cena. O vingativo diz que foi enganado pelo falso Saul. Ele reitera que estava apressado devido ao casamento. Jerônimo recorda que entrou no carro com o meliante. Ele tem mais lembranças. No passado, Jerônimo é seguido. Ele para em frente à igreja. Jerônimo é rendido pelos capangas de Augusto. Ele desmaia. Jerônimo é colocado na caminhonete. O falso Saul teme ser descoberto. Os meliantes fogem com Jerônimo. O vingativo recebe vários socos. Os meliantes gargalham. Eles pensam que eliminaram Jerônimo. Na atualidade, o vingativo já não lembra de nada. Sabrina reitera que viu tudo. Lázaro e Carlos anunciam que Augusto e os capangas pensam que Jerônimo morreu. O capataz comenta que ninguém pode descobrir que o vingativo sobreviveu. Honório conta para Gonçalo que Josefina passou a noite no apartamento de Germano. O ricaço relata que a víbora trata a todos como fantoches. Matias concorda. Honório crê que Josefina será pega. Gonçalo torce pela prisão. Honório e Matias comentam que estão felizes pela aparição de Jerônimo. Gonçalo decide voltar para a sala. Renata segue muito feliz. Gonçalo não comenta as novidades. Regina pede discrição ao marido. Renata revela que não irá mais ao banco. Ela anuncia que precisa viajar. Gonçalo e Regina entendem Renata. A viúva comenta que também quer viajar. Gonçalo revela que Josefina e Roberta se aliaram novamente. Ele comenta que as vilãs não podem suspeitar de nada. Gonçalo sugere que Renata adie a viagem. A mocinha anuncia que não ficará na capital. Adriana decide viajar com Renata. Gonçalo não se opõe. Regina tem um péssimo pressentimento. Renata assegura para a mãe que elas passarão o resto da vida juntas. Gonçalo comenta que o pesadelo está terminando. Ele crê que o sol voltará a brilhar para todos. Renata reitera que o seu coração é de Jerônimo. Ela abraça o pai. Carlos conta para Matilde que Jerônimo está vivo. A empregada e Manuela prometem ser discretas. Matilde pede para Carlos mandar um beijo para Jerônimo. Ela comenta que ama o galego. Matilde e Manuela comemoram. Carina aparece. Ela revela que está grávida. As empregadas pulam. Alzira comenta com Medeiros que uma viatura está rondando a região. Ele diz que Augusto fugiu. Alzira tenta apurar mais informações com Medeiros. Ela comenta que Augusto a deve um salário. Alzira exige saber o paradeiro do vilão. Ela seduz Medeiros. O capanga revela que Augusto está em alto mar. Alzira pensa em usar a informação. Medeiros convida a Odalisca para sair. Alzira relembra o conselho de Lázaro. Ela recorda que o amigo tem um plano. Aníbal decide buscar Renata no aeroporto. Matilde relembra que Lázaro e Carlos seguirão na cabana. Aníbal promete ter cuidado. Ellison decide acompanhar o namorado. Aníbal apressa a jovem. Matilde e Manuela debocham. Renata comenta que não conseguiu falar com Marina. Adriana surge com a mala. Ela pergunta se Renata não está esquecendo de nada. Regina decide verificar. Roberta chega na mansão. Ela tenta apurar para onde Renata vai. Adriana não conta nada. Roberta supõe que foi delatada por Renata. A mocinha anuncia que a verdade sempre vem à tona. Renata insinua que ninguém acredita mais em Roberta. Ela ressalta que a invejosa ainda terá o que merece. Adriana e Roberta trocam ofensas. Regina surge com a identidade de Renata. Roberta estranha e indaga a viúva. Regina anuncia que Renata vai encontrar a paz. A viúva fala para Roberta que a ligaram do banco. Ela comenta que a invejosa precisa assinar alguns papéis. Roberta planeja o futuro. Gonçalo, Honório e Matias anunciam que o plano não pode falhar. Eles temem que as vilãs fiquem com o dinheiro. Roberta conta para Augusto que Renata saiu com uma mala. Os vilões supõem que a mocinha está indo à fazenda. Roberta conta para Augusto que Renata descobriu que eles são amantes. Ele exige que a invejosa negue as acusações de Selena. Roberta não revela que confessou tudo. Renata liga para Marina. A médica descobre que Jerônimo está fora de perigo. Marina se emociona. Renata revela que está a caminho da fazenda. Marina também pensa em viajar. Renata permite. A médica não contém a sua emoção. Sabrina alimenta Jerônimo. Ela comenta que o amor é o melhor remédio.
Jerônimo reitera que não vai desamparar Sabrina. Ela clama por justiça. Jerônimo deseja fazer um retrato falado dos agressores. Ele admite que está com a mente confusa. Jerônimo comenta que confundiu Renata e Marina, pois crê que ouviu que a mocinha está grávida. Carlos decide contar tudo. Ele confirma que Jerônimo não delirou. O vingativo descobre que Renata também está grávida. Jerônimo vai às lágrimas. Carlos comenta que a mocinha descobriu a gravidez no dia do casamento. Ele revela que todos pensaram que o amigo havia fugido com Marina. Jerônimo reage incrédulo. Carlos decide contar os detalhes do plano de Augusto. Ele relembra o ocorrido no casamento. Carlos recorda que Saul enganou Renata. Ele relembra que Matias encontrou a caminhonete no aeroporto. Carlos ressalta que tudo apontava para a fuga. Ele relembra que Renata desmaiou. Jerônimo fica arrasado. Augusto orienta o cúmplice. Ele exige que o meliante observe o aeroporto. Augusto comenta que deseja Renata. Luciana anuncia que todos já confirmaram que Roberta e a filha de Regina são a mesma pessoa. A profissional sugere que a invejosa assine o documento com o verdadeiro nome. Roberta obedece a Luciana. Ela coloca as digitais no papel. Luciana entrega um cheque para Roberta. A invejosa crê que está milionária. Gonçalo comenta que Roberta é ambiciosa. A invejosa admite que está contente. Regina fica calada. Josefina decide sair. Ela é abordada pelo comparsa. Josefina pede uma arma simples e eficaz. Ela recebe a pistola. Josefina comenta que chegou a hora do ato final. Gonçalo anuncia que a herança de Roberto cresceu. Ele sugere que Roberta invista o dinheiro com os mesmos investidores da empresa. A invejosa diz que quer ser independente. Luciana sugere que Roberta abra uma conta no banco. Ela diz que dará tratamento preferencial para a invejosa. Roberta reitera que ainda não quer investir. Ela deseja ficar com o dinheiro em mãos. Roberta diz que quer comprar um apartamento. Gonçalo e Regina percebem que a invejosa não está caindo na armação. Ele muda de tática. Luciana reitera que o dinheiro do fideicomisso será liberado após o próximo aniversário de Roberta. A invejosa finge não estar com pressa. Carina deseja delatar Augusto. Alzira comenta que ainda precisa arrancar a verdade de Medeiros. Manuela crê que a informação pode fazer Augusto ser preso. Alzira reitera que precisa descobrir a verdade sobre o marido. Matilde apoia Aldalisca. Ellison comunica para Aníbal que continuará na Bonita. Ele crê que não será bem-vindo na fazenda. Ellison comenta que Aníbal fez Augusto ser desmascarado. Ela reitera que não quer a partida do namorado. Aníbal anuncia que não pretende sair do povoado. Severino aceita hospedar Marina. O padre demonstra sua preocupação. Antônio percebe. Eles conversam sobre Jerônimo. Os servos de Deus reiteram que a situação seguirá incômoda para Renata e Marina. Severino reitera que Jerônimo engravidou duas ao mesmo tempo. Ele anuncia que não apoia a modernidade. Roberta conta para Josefina que já é a filha legítima de Regina. Ela mostra o cheque para a mãe. Josefina se sente dona da fortuna. Ela relembra que fez Roberta conseguir todo o dinheiro. A invejosa anuncia que poderá sacar tudo após o aniversário. Josefina fala para Roberta que elas irão percorrer a Europa. A invejosa anuncia para a mãe que é a dona do jogo. Ela comenta que passará a controlar a sua vida. Josefina percebe que Roberta está mais segura. A invejosa reitera que a mãe não voltará a manipulá-la. Josefina decide respeitar o espaço de Roberta. Ela comenta que a filha foi uma excelente aprendiz. Renata e Adriana chegam no interior. Elas são recebidas por Aníbal e Ellison. Adriana conhece os jovens. Renata descobre que Jerônimo ainda está com Sabrina. Ela fala para Aníbal que eles irão à cabana. O jovem carrega as malas. Jerônimo esclarece para Sabrina que melhorou. Ele fala para Lázaro e Carlos que quer tomar banho. Sabrina decide pegar água. Carlos supõe que Renata já está no interior. Jerônimo pede para o amigo ligar para a mocinha novamente. Renata e os demais são observados. Augusto recebe a ligação do cúmplice. Ele anuncia que não quer erros. Augusto comenta que Renata facilitou o caminho. Aníbal dirige. Renata comenta que se surpreende com a vida. Carlos entra em contato com a mocinha. Ela revela que está a caminho. Renata pergunta o endereço da cabana novamente. Ela reitera que irá até o fim do mundo por Jerônimo. O vingativo pega o celular.
Renata e Jerônimo trocam juras de amor. Ele anuncia que quer tê-la. Renata pede para Jerônimo ser paciente. Ele comenta que sente falta das sardas dela. Renata promete encher Jerônimo de carinho. Ele revela que está feliz com o filho. Renata anuncia que a criança será fruto de um grande amor. Um carro passa na frente de Aníbal. Todos gritam. Jerônimo escuta. Os meliantes atiram. Eles invadem a caminhonete. Adriana e Ellison entram em surto. Renata é rendida. Aníbal apanha. Adriana e Ellison gritam por socorro. Renata é levada para outro carro. O meliante dispara. Os bandidos fogem com Renata. Adriana e Ellison se protegem. Jerônimo comenta que escutou vários gritos. Carlos não consegue falar com Renata. Jerônimo deduz que aconteceu uma desgraça. Carlos não consegue falar com ninguém.